Quero louvar a Deus também pela vida da minha futura nora, a Ana Félix. Deus te abençoe, Ana. Em nome de Jesus. Esteve em casa, almoçou com a gente. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 20. Eu tenho certeza que o Senhor, através do seu Espírito Santo, marcará em nosso coração esta palavra. Amém? Amém. Quantos creem assim, digam amém. Amém. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Vamos todos juntos? Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Agora de cor, olhando para mim. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Diga, até que faça triunfar o juízo. Até que faça triunfar o juízo. Podeis assentar, meus irmãos, glorificando a Deus. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Irmãos amados, nós precisamos ter esta palavra gravada em nosso coração. Já foi mencionado algumas vezes, mas eu quero mencionar novamente. O profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus, que ele viria, e ele fala algumas coisas que Jesus não faria, no livro de Isaías, capítulo 42. Entre elas, esta que nós acabamos de ler. Quem entendeu, diga amém. Amém. Que não apagará, ou aliás, não esmagará a cana quebrada, e que também não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Precisamos entender isso. Glórias a Deus. Que Jesus não esmagará a cana quebrada. Fala para o seu irmão aí, Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Também não vai apagar o pavio que fumega. Até, fala para ele, até que faça triunfar o juízo. Tem um prazo? Cadê o pessoal da galeria? Tem um prazo? Sim? Estão me acompanhando? Vamos de novo? O Senhor Jesus não esmagará a cana quebrada. Também não apagará o pavio que fumega. Se fumega, tem fumaça, tem fogo. Sim ou não? Não é assim ditado? Tem fumaça, tem fogo. E Jesus não vai apagar o pavio que fumega, até que faça triunfar. É importante vocês entenderem isso. Gravem bem isso. Glórias a Deus. Irmãos, eu fui buscar na Bíblia sobre, já foram falados alguns
tipos de cana aqui. E eu fui então buscar também na Bíblia alguns tipos de cana. Para entender o texto, para a gente gravar bem isso, Deus tem um propósito, igreja. Nós precisamos entender isso. E aí então eu vi, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 31, a cana era uma vara que sustentava a plantação de linho. Uma vara. Aí fui lá para Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 40, do capítulo 40 ao capítulo 42. E também Apocalipse capítulo 11, versículo 1. A cana era uma vara para medir, uma vara de medir. Repita comigo, vara de medir. E aí chegando em Êxodo capítulo 25, versículo 33, também no capítulo 37, versículo 19, a cana era aqueles braços feitos de ouro puro batido do castiçal, na nossa linguagem atual, da luminária do tabernáculo. Então ela também o braço daquela luminária. Chegando em 2 Reis, 1 Reis capítulo 14, versículo 15, e também em Êxodo 29, versículo 6, eu vejo a cana como a vara, como um instrumento de Deus para ferir a Israel. Diga, instrumento de Deus. A cana também era um instrumento de Deus. E depois, chegando em Isaías capítulo 43, versículo 24, eu vi um tipo de cana também que era uma vara aromática. Também em Jeremias capítulo 6, versículo 20. Diga, vara aromática. Ramon Dekdeleste Kiaya Se Harakala Sei. Aí eu chego em Mateus capítulo 27, versículos 28 ao 30, eu vejo a cana, foi aquela vara que colocaram uma esponja embebida em vinagre para dar a Jesus. Quando Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, pegaram lá uma vara, uma cana, que era uma vara, colocaram uma esponja embebida em vinagre, e então conduziram-na até Jesus. Mas ele rejeitou. E também Apocalipse 21, versículo 15, eu vejo a cana. A Bíblia fala sobre a cana que foi usada, uma cana de ouro que foi usada para medir a cidade, a Nova Jerusalém. Diga, era vara de ouro para medir a cidade, a Nova Jerusalém. E aí então, quando eu vejo em Mateus capítulo 11, versículo 7, Jesus disse que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Ele estava falando de João Batista, que vocês foram ver o deserto, uma cana agitada pelo vento. A cana também é pessoas. Aracalacei.
Ebedeste que haia sou, porque mandaste que haia sé. Mas só que cana quebrada, irmão, CIT placa ETH 1A15. Por gentileza, compareça ao local do estacionamento. Já deu problema. Por favor, se for, estiver aqui, essa pessoa, por gentileza, corra lá. Em nome de Jesus. A vara cana quebrada nem serve para sustentar o linho, nem serve para medir nada. É meu pai, mas eu não aprendo nada com ele. É minha mãe, mas faz tudo errado, está quebrada. Não serve para conduzir alguma coisa, não serve para fazer, para servir como o braço do castiçal, não serve para produzir aroma, nem serve para ser gente. Está quebrada. Eu falei aqui de vários tipos de cana, mas quebrada não serve. É até gente boa, mas está quebrada. Glórias a Deus. E a Bíblia fala sobre uma cana quebrada em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21. E também em Isaías, capítulo 36, versículo 6. Rabsaquel, o servo do rei da Assíria, quando ele se dirige ao rei Ezequias, disse assim: você está confiando naquele bordão de cana quebrada do Egito, que qualquer que se encosta nele fura a mão. É cana, mas está quebrada, não serve. Está quebrada. E aí eu fui então para pavio. Ele não apagará o pavio que fumega. E que obedece que haia sou. Ralamandori que derrecia. Existe uma referência em Isaías capítulo 43, versículos 16 e versículo 17, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, que criou no mar um caminho, que nas águas impetuosas uma vereda, que trouxe o exército e a força, o cavalo e o carro. Eles foram extintos, e como um pavio se apagaram. Demonstra que quando o pavio se apaga, neste texto o Senhor estava falando através do profeta Isaías que o pavio ali era o exército de Faraó. E quando ele se refere ao pavio que se apagou, é porque o exército, o texto começa dizendo que o Senhor abriu um caminho no meio do mar, fez uma vereda no meio das águas impetuosas,
E aquele exército foi extinto. Significa que eles morreram. Diga comigo, morreram. Quando a Bíblia se refere ao exército de Faraó e fala que eles, como um pavio, se apagaram, significa que eles morreram. Significa que quando o pavio se apaga, de forma figurada, significa que morreu. Mas o texto disse que Jesus não apagará o pavio que fumega. Se está fumaçando é porque tem, e se porque tem fogo é porque está vivo. Diga vivo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça, vamos lá, igreja? Até que faça irmãos, aí eu fui observando que no texto que Jesus fala, quando ele fala de cana, ele não está falando do instrumento que vai, ou seja, do braço do castiçal, da vara para medir a cidade. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 20, ele está falando de pessoas. Diga pessoas. Bem como também em Mateus 11, versículo 7, Jesus estava falando de João. Então ele estava falando de pessoas. Amém? Irmãos, aí eu fui pesquisar e não existe algo que quebra o ser humano a não ser o pecado. Sim ou não? Sim. Alguém fala assim, eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado. Tá não, irmão. Tá sem dinheiro. Não existe nada que possa quebrar o homem diante de Deus a não ser o pecado. Diga, o pecado quebra o homem. O pecado quebra a mulher. Fale para o seu irmão, cuidado com o pecado. Que o pecado quebra de verdade. Nós vamos entender isso. Rebedeste que aia sou. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e que Satanás disse para você: é melhor você desistir, é melhor você dar fim à sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Jesus não vai esmagar a cana quebrada, e também não vai apagar o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Satanás diz para você: está tudo perdido, não tem mais jeito, tira a sua vida, você não vai. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você que ele não vai apagar o pavio que fumega, nem vai esmagar a cana quebrada.
que faça triunfar o juízo. Aoedeste que aí, Ralamandori que derrecia. Não te preocupas, a casa está cercada, viu? Fica tranquilo. Chamou e que deleste que aí, Aracara sai. Deus te conhece. Ele te trouxe aqui nessa noite. Não tem nada de tudo perdido, não. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se você sentir vontade de se levantar e se jogar nos pés do altar, a gente já ora por você agora. Jesus está aqui. Ele te conhece. E eu quero te dar um conselho: não saia daqui sem receber Jesus. Porque o inimigo que atormenta a tua alma, ele está lá fora te esperando. Mas se você sair acompanhado, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Jesus vai te cobrir com o seu sangue. E quando você passar, ele não vai ver você, vai ver o sangue de Jesus sobre a sua vida. O pecado quebra. O pecado quebra o homem. A cana não quebra sozinha. Alguém a quebra. E quem quebra o homem? O pecado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 23, que por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por causa do o que é que quebra o homem? O que é que quebra a vara? Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, para que ele não vos ouça. Tem um hino antigo que diz assim: é preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói. Fala comigo, sai de mim, pecado. Fala. Irmãos, falta de dinheiro não quebra ninguém não, irmão. O que quebra é pecado. Quebra a cama. E a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado escraviza. Oh, coisa triste, irmão, é o pecado. Foge do pecado como se estivesse fugindo de um leão no meio da mata. Porque o pecado quebra. De verdade. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pecado quebra, irmão. Eu lembro quando eu trabalhava de motorista de ônibus. Às vezes eu encontrava uns elementos vindo da casa de prostituição. Irmão, é uma coisa triste. E as palavras que eles dão, dizem: rapaz, nós não somos gente não. Nunca mais vamos fazer isso. Mas eu disse que o pecado escraviza.
Jesus liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Chega em casa, irmão. Oi, amor, tudo bem? Tá casado, tem família, mas tá quebrado. Hoje eu vou cantar, tomara que o pastor não veja. Irmão, tente enganar o pastor que ora não, por favor. Diga para ele: pastor, tô quebrado, me ajuda. Provérbios 28:13 disse: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado quebra. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Pecado é um problema. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia de mim. Pecado escraviza. Nunca mais vai mentir. Está mentindo de novo. Pecado escraviza. Pecado quebra. Mas Jesus não esmagará. É isso que precisa ficar gravado na nossa mente. Não esmagará a cana, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E eu quero dizer aqui nessa noite, nós estamos aqui diante de Jesus. Pastor, está difícil o negócio. Está diante de Jesus. Jesus não vai te esmagar, nem vai te apagar, até que faça triunfar o juízo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. A morte sela o destino da alma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso que o texto diz que o profeta Isaías falou: até que faça triunfar o juízo. Porque após a morte segue-se o juízo. A morte sela o destino da alma. Morreu, partiu, fechou os olhos, saiu a alma do corpo. A alma já segue ou para o paraíso ou para o inferno. Amém? E é isso que Jesus quer que nós entendamos aqui nesta noite. Que é até que faça triunfar o juízo. Ou seja, igreja, se Jesus não esmaga, você também não pode esmagar. Se Jesus não apaga, você também não pode apagar. Porque tem hora, irmão, que a gente quer apagar.
pavio. Está fumegando, a gente quer jogar água. Já morre logo. Eu disse, quando o pavio se apaga, porque morreu. Se morreu, entrou em. Após a morte, segue-se o juízo. Precisamos entender isso mais do que nunca. Se Jesus não apaga, se Jesus não esmaga a cana quebrada, você também não pode. Amém? Glórias a Deus. Jesus não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Isso precisa ficar gravado em nossa mente. Quando partiu, né? Morreu, aí segue-se o juízo. Mas até então, está quebrada, mas Jesus não vai esmagar. Está fumegando, mas Jesus não vai apagar. Está entendendo? Então, se você está aqui, é porque está vivo. É porque tem fogo aí. E você também, amigo ouvinte da palavra de Deus que está aqui nessa noite. Satanás pode ter dito para você que não tem mais jeito, para você até tirar a sua vida que não tem mais jeito. Mas Jesus está aqui e está dizendo para você assim, que Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem vai apagar o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Se você está aqui é porque Deus está te dando a oportunidade. Aleluia. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ofensa consciente à pessoa do Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão, nem nesse tempo presente, nem no futuro. Quem entendeu, diga amém. Jesus te conhece, Ele sabe de tudo. Eu sei as tuas obras. Não tem como esconder dele. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os seus olhos. Ele te conhece. Aleluias. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não abra brecha para o pecado, porque o pecado verdadeiramente quebra. E se você encontrar alguém quebrado, por favor, não esmague. Algum pavio fumegando, por favor, não apague. Porque tem gente que às vezes ele quer passar a mão no rolo, né, de Jesus, e quer esmagar. Senhor, me dá um rolo aqui que agora eu vou esmagar. Ô irmão, está do lado de Jesus? Quem está do lado de Jesus? Senhor, me dá esse balde aqui, eu já jogo, já acabo com tudo. Se o pavio estiver aceso, peça misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse pavio. Aracalacei, acende ele. Como a irmã cantou aqui no início, remove as brasas e deixa o fogo pegar.
Esse é o papel de quem está do lado de Jesus. Amém? Jesus vai dar um carrinho imaginário aqui para cada crente que está aqui hoje. E toda cana que você encontrar pelo caminho quebrada, traz para Jesus. Tá quebrada, presta para nada, ninguém quer, traz para Jesus. Porque Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E em Jesus, irmão, quando vem para Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu faço, pastor? Vem para Jesus. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o pecado, ele não só quebra, como ele escraviza, ele puxa. Nunca mais vou fazer isso. Aí amanhã está lá de novo. Entendeu? Servo do pecado. Nunca mais vou fazer. Amanhã está lá de novo. Ah, meu Deus, nunca mais vou fazer. Mas quando vem com Jesus, aí é diferente. Aí ele quebra a cadeia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos. Jesus falou certa feita: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não morreu ainda, tem chance? Está só fumegando. Tem chance para Jesus? Tem? Ou já acabou? Está quebrado, mas tem chance para Jesus? Se tem chance para Jesus, tem para você também? Sim? Não apagará o pavio que fumega, não esmagará a cana quebrada, até que faça triunfar o juízo. É preciso paciência. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz que se algum dentre vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, conduzi-o com mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém? Está quebrado, mas traz com espírito de mansidão, para que não sejas também tentado. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17, diz o Senhor Jesus: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti só e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Está quebrado, mas vai lá. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. Olha o processo. E se também não ouvir, traz a igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Conduz a cana quebrada devagar, com jeito, porque para Jesus tem jeito, sim ou não? A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, em João capítulo 8, que Jesus foi para o templo
e veio uma multidão trazendo uma mulher que havia sido pega em flagrante, adulterando. E eles então, Jesus estava reunido com a multidão, eles chegam com a mulher, e parece que eu vejo, empurra no meio da igreja de Jesus. Esta mulher, Senhor, pegamos em flagrante, na hora, vimos tudo. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Está do lado de Jesus ou dos escribas e fariseus? Aleluia! Esmaga a cana ou entrega ela para Jesus? Jesus disse, olhando para eles assim, aquele que está sem pecado, que atire pedra contra ela. Está quebrada, mas não esmagará. Aleluia! Jesus começa a escrever na terra. E aí, Jesus, pode atirar a pedra? Não é deste que ai, Aracalacei. Atira a pedra, Senhor. Oh, Senhor, Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! Oh, meu Cristo! Atira a pedra, Senhor, esmaga essa cana. Porque depois que morre, segue-se o juízo. Aí não tem mais jeito. Então eles queriam já esmagar a cana, sim ou não? Jesus começa a escrever na terra, saiu de um a um e foi embora. Depois Jesus levanta e diz, mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ô irmão, como é que diz para uma pessoa, vai e não peques mais? Mas Jesus pode, sim ou não? Glória a Deus. Vai e não peques mais. Nesta noite, Deus está fazendo coisas tremendas aqui nesta noite. Eu disse que o Senhor vai mudar a tua história a partir de hoje, porque Jesus está aqui. Aleluias. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite. Não que deleste que ai a sé, aracalacei. Não te preocupes, porque Jesus está aqui e Ele vai mudar a tua vida a partir de hoje. Ele tem autoridade para dizer, vai e não peques mais. Aleluia. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. A Bíblia Sagrada nos fala, em Lucas capítulo 15, que o filho mais novo chegou para o pai, dá minha parte da herança, vou embora. E foi. Viveu a sua vida dissolutamente. E aí então houve uma grande fome naquele lugar. E ele começou a padecer necessidade. E um dos trabalhadores ali, ele
sem ter o que comer, sem dinheiro, sem nada, todo quebrado. Ele então chega para um daqueles homens daquelas cidades assim, procurando um serviço, alguma coisa para fazer, e eles mandaram ele para apacentar porcos. Porque é isso que o pecado faz. E quando ele estava ali, desejando alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam, ele lembrou e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele disse: levantar-me-ei e ir-me-ei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E ele levantou e foi, e quando ele estava ainda longe, o seu pai o avistou, correu, se lançou ao seu pescoço e o beijou, e disse aos seus servos: trazei a roupa, trazei a sandália, coloca sobre ele o anel, vamos festejar, vamos matar o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias. Mas o irmão mais velho ficou bravo. Quando ele veio, que escutou a festa: o que está acontecendo aí? Ele disse: não, teu irmão voltou, e teu pai recebeu são e salvo e está festejando, matou o bezerro cevado e está festejando. E ele não queria entrar. O pai que estava feliz porque o filho voltou do pecado, porque a cana quebrada voltou, e ele o recebeu. O filho mais velho ficou bravo. O pai que estava feliz, esse pai que representa Deus, porque a cana quebrada voltou, agora teve que sair para gastar tempo com o filho mais velho que estava bravo, e nem falou: meu irmão voltou. Esse teu filho que voltou, ele fez um monte de coisa errada, gastou dinheiro com as meretrizes, e o senhor recebe ele com festa. O senhor nunca me deu um bezerro cevado para me comer com os meus amigos. O senhor vai receber essa cana quebrada? O pai diz: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Convinha nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não esmagará a cana quebrada. A Bíblia Sagrada nos fala que certa feita Jesus entra em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, lá estava um homem chamado Zaqueu. Como era o nome dele? O chefe dos publicanos. E era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. Tinha posição social elevada, mas estava quebrado. E a Bíblia diz que quando ele estava lá aguardando para ver quem era Jesus, de repente Jesus para embaixo daquela figueira brava onde estava Zaqueu escondido, para ver quem era Jesus, e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas para a sociedade não prestava mais, porque estava quebrado. Como
pode Jesus entrar na casa de um homem pecador? Como pode Jesus entrar? Oh, irmão, não esmagará? Não esmagará? Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Como pode Jesus entrar na casa de um pecador? Aí está lá a cana quebrada, pendurada na árvore. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que lá vem Zaqueu descendo, correndo. Aleluia. Já vem Zaqueu descendo, correndo. Aleluia. Já foi logo se arrependendo. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará o arrependimento, irmãos. Abre os céus. Senhor, eis que eu vendo metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Oh meu Deus, isso chama-se arrependimento. Pode estar quebrado do jeito que for. As pessoas estavam guardando Jesus. Olha aqui, ó, o tanto de testemunha contra você aí, ó. Todo mundo falando mal de você, Zaqueu. Você fez muita coisa errada, Zaqueu. Pô, Zaqueu, não tem jeito para você não. Você está quebrado demais. Aleluia! Mas muito pelo contrário, Jesus bradou e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irá mandar aqui de leste que há sé. Diga assim: se Jesus não apaga, nem eu. Se Jesus não esmaga, eu estou do lado de Jesus. Já compraram o carrinho imaginário? Tudo quanto é cana quebrada que você encontrar, traz para Jesus, que Ele resolve. Está fumegando, traz para Jesus. Aleluia! Ele vai acender esta fogueira, porque Ele não esmagará a cana quebrada, Ele nem apagará o pavio que fumega. Esse é Jesus. Segura essa, diabo, porque Jesus está aqui nessa noite. Podem até dito para você que para você não tem mais jeito, que você não tem saída, que você é um zero à esquerda, mas eu venho aqui dizer para você que o Cristo Jesus, que eu estou pregando aqui nesta noite, que morreu, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, está aqui dizendo para você: vem para mim, vem para mim, eu vou acender esta fogueira. Haracalasé. Oracalasé. Haracalasé. Jesus está operando aqui nesta noite. Jesus está acendendo pavio que estava fumegando aqui nesta noite. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Alguém vai dizer assim: mas não estava quebrada? Não estava quebrado? O que aconteceu? Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus o Nazareno. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo, aliás, Lucas 23, versículo 39, que haviam 2 malfeitores, a Bíblia nem fala o nome deles, que estavam ao lado de Jesus na cruz. O Edeste que aí fez tanta coisa errada,
Ah, Jesus maravilhoso. Que receberam a sentença de morte. Tanta coisa errada que fez. Hauedeste que ai. O Equebedeste que ai a céu. Deus que te conhece está dizendo para você nessa noite. Talvez o diabo diz para você, você já fez muita coisa errada. Mas Jesus está dizendo assim: não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que o fumega. Vem para Jesus. Jesus vai acender esta chama. Jesus te quer. Estavam pendurados ao lado de Jesus malfeitores, pena de morte. Fez muita coisa errada. Pena de morte. Tinha duas canas quebradas do lado de Jesus, uma da direita ou da esquerda. Uma rejeitou, preferiu entrar no juízo sem Jesus. Mas a outra, a que rejeitou, disse assim: você não é Jesus? Salva-te a ti mesmo, nós também. O outro, não, peraí. Rapaz, tu nem temes a Deus, nós estamos na mesma condenação. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque a gente é cana quebrada, mas esse aí não, nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Pode não ter jeito para os homens, pode não ter valor para os homens, mas para Jesus tem. Para Jesus tem. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Vamos repetir para ficar gravado. Vamos usar aqui essa tradução que está aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Vamos mais uma vez? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Está vivo? Jesus quer. Amém? De vez em quando Jesus faz umas coisas meio... O presbítero Severino falou aqui, né? Já morreu, vai lá, ressuscita de novo. Mas após a morte segue-se o juízo. Eu quero neste momento convidar todas as pessoas que não são cristãs hoje aqui na frente do altar. Glória a Deus! Eu quero fazer uma oração especial por vocês. Hauedeste que ai. Eu sei que muitos de vocês enfrentaram lutas grandes para chegar até aqui, mas foi Jesus que trouxe vocês. Eu quero fazer uma oração especial para vocês aqui na frente. Venha. Você que não é cristão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, venha aqui na frente do altar. Os irmãos ajudem, por favor. A igreja em espírito, orando a Deus neste momento. Aleluia. Jesus está aqui, Ele é maravilhoso. Haracalacei. Falaram para você que você não presta, né? Mas Jesus está dizendo assim: meu filho, eu te amo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Essa igreja quer orar por vocês. Os sobrinhos que estão aqui no altar querem orar por vocês. E nós vamos apresentar vocês e a casa de vocês agora nas mãos do Senhor.
Aleluia. Venha, você que se afastou dos caminhos do Senhor, que não é cristão, seja uma criança, um jovem, uma jovem, vem aqui, eu quero orar por você. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite. Venha. Venha. As crianças tragam as outras crianças que de repente não são cristãs ainda. Venha. Glória a Deus. Eu quero orar especialmente por você. Essa igreja quer orar. Sim ou não, igreja? Jesus está aqui. Ele é maravilhoso. Venha receber oração por você, pela sua casa. Nós queremos orar por você. Aleluia! Já tem uma criança aqui recebendo Jesus como seu Salvador. Vem aqui na frente. Vem aqui, por favor. Morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar, e eu te recebo em minha vida como um único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia! Cauane, quem pode glorificar a Deus pela vida da Cauane? Ela já está recebendo Jesus como seu Salvador nessa noite. Aleluia! Você também? Glória! Pode glorificar a Deus, igreja. A festa nos céus. Glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes que eu ore, mais alguém? Glória a Deus, pode glorificar a Deus. Também que você veja dos nossos salvadores. Fala, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar, e eu te recebo em minha vida como único e suficiente Salvador da minha alma. Amém. Deus te abençoe com esse nome. Pode glorificar a Deus, igreja. Quantas almas para Jesus? Mais uma aqui, aleluia. Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar. Eu te recebo em minha vida como único e suficiente Salvador da minha alma. Amém. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus.